Queridos, eu os convido a nós continuarmos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, hoje, continuando o capítulo 4, a partir do versículo 17, que o Espírito Santo possa trazer a iluminação desta palavra ao meu coração, ao teu coração, amigo, irmão, que nos acompanham ao vivo pelo YouTube, e que no tempo de Deus, no lugar de Deus, nas condições em que Deus providenciar, você vir a ouvir essa mensagem, que haja iluminação de Deus na tua vida, pela graça imensurável desse Pai amoroso. Diz assim a Escritura Sagrada, Efésios 4, a partir do versículo 17. Assim, eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vamos ler até aqui e vamos trabalhando esse texto. Você lembra que nós estamos falando na carta do apóstolo Paulo sobre o tema a vontade de Deus. Aí Paulo chega nessa sessão, nesse momento da sua escrita, que nós já aprendemos no último domingo que eu falei sobre Efésios, que inclusive o capítulo 4, no versículo 1, ele vai dizer, olha, como prisioneiro de Cristo, eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Que vocação é essa? Aquela vocação de ter sido abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, aquela vocação de ter sido escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, de serem predestinados e eleitos para serem seus filhos e adotados como os filhos, aquela vocação, aquele chamado que Deus fez, ele está falando dos capítulos 1º, 2º e 3º, aquela vocação de que vocês estavam mortos no pecados e delitos, e Deus, pela graça, ressuscitou vocês, e já os fez assentar nas regiões celestiais, e que vocês agora não são mais um povo qualquer, e não existe mais divisão de povos, vocês são filhos de Deus, são da família de Deus, vocês agora são igreja, são corpo de Cristo. Ele fala, então vocês andem de acordo com essa vocação. Aí no versículo 17, ele parece que inverte a abordagem. Lá ele manda, ande desse jeito, e aqui ele fala, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Lá era para andar segundo a vocação. Aqui ele vem dizer que era para não viver mais de acordo com o jeito que eles viviam. Nos fazendo entender, se você olhar desde esse versículo 17 até o versículo 21 do capítulo 5, Paulo está dando algumas orientações sobre o que é desaprovável, sobre maneira de viver que não condiz com os filhos. E eu não creio que Paulo está citando aqui uma lista de pode, não pode, o que é proibido, o que não é proibido, porque ele já disse, inclusive, no capítulo 2, no versículo 14, se puderem ir projetando por gentileza, ele fala, pois Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, destruiu o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Então, quando Paulo vai dizer,
nos versículos seguintes do que nós lemos, que não era para abandonar a mentira, que não era para viver na ira, na amargura, na indignação, que não era para ficar com ódio no coração, quem roubava não roube mais, que não era para ficar embriagado. Quando Paulo está dizendo isso, eu não consigo ver que ele está dizendo, citando uma lista de pode e não pode. Até porque a lei tinha mais de 600 itens do que podia e o que não podia. O que pode fazer isso, pode aquilo, pode andar tantos quilômetros no sábado, pode comer isso, não pode comer aquilo, pode falar isso, pode não fazer aquilo, no templo tem que vir desse jeito, daquele outro. Paulo não está aqui trazendo um conjunto de, abre aspas, doutrina, aonde você chega para o teu pastor, ou para o teu guru, ou para o teu líder espiritual e pergunta o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que existe um jeito de ser daqueles que foram salvos. Que existe um novo modo de viver daqueles que são filhos de Deus. Que existe um jeito novo de ser, existir, agir e trabalhar a vida que é próprio daqueles que são da família de Deus, que foram iluminados. Pois não vejam o que nós lemos. Ele está dizendo, vocês não andem mais do jeito dos gentios, por quê? Porque os gentios ainda não tiveram essa luz, não tiveram a luz de Deus no entendimento deles, e é por isso que eles estão assim. Capítulo 4, versículo 18, Lô. Eles estão o quê? Quem é gentil? É aqueles que ainda não se perceberam filhos. É aqueles que ainda não se conscientizaram que já foram salvos, já foram eleitos, já foram ressuscitados, ainda vivem nas trevas, vivem para si, resistiram a esse amor que guia até o fim. Aí ele fala, que jeito que eles são? Eu quero que vocês não vivam mais daquele jeito, porque quem já experimentou a luz, quem já decidiu seguir Jesus de Nazaré, não precisa mais que alguém diga para ele o que fazer, o que deixar de fazer, porque mudou a consciência, houve a iluminação da consciência. Versículo 18, os que não têm Deus, os que ainda não perceberam Deus, eles estão obscurecidos no entendimento. O que é isso? Obscuro. O que é algo obscuro? É algo que está em trevas, é algo que está coberto de penumbra, está obscurecido no entendimento. Eles não conseguem, se você falar sobre amor, sobre fidelidade, sobre graça, sobre jeito, sobre como ser gente boa na vida, eles não sabem o que é isso. Porque produzem naturalmente, igual nós vimos, produzem naturalmente a maldade que existe dentro de si. Então, eles ainda não tiveram o entendimento iluminado. Por isso que Paulo, no capítulo 2, vai orar para que abram-lhe os olhos do entendimento, do coração. Então, os gentios vivem assim, não é porque querem. Muitas vezes é porque ainda estão obscurecidos no seu entendimento e separados do quê? Da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Há uma resistência no coração, mas eles estão separados da vida de Deus. E nós aprendemos que toda vida, todo fio de vida vem de uma raiz, da fonte que o João pregou domingo. Foi domingo, João? Foi, né? Vem desse rio. Então, se eles estão separados, cortados da vida de Deus, logo, se eles estão separados da vida de Deus, estão aonde? Estão mortos. Porque não existe morte, na verdade. O que existe é ausência de vida. Como não existe na física, como não existe frio. Não existe o frio. O frio é a ausência do calor. Como não existe escuridão e trevas. Escuridão e trevas é a ausência de luz. Como não existe morte, existe a ausência de vida. Tanto é que para nós que já fomos ressuscitados em Cristo e assentados nas regiões celestiais, não existe mais morte. Nós já temos a vida eterna. É questão de posição, eu já estou posicionado. Ainda que eu passe pela morte física, que é o acabar desse corpo, o meu espírito atravessa imediatamente para a glória, para o céu, porque a vida está em mim, a morte não faz mais parte do meu ser. Apenas eu ainda estou situado, eu ainda estou limitado à contingência do corpo, que é matéria, que é orgânico e que se desfaz.
mas o meu espírito, no meu espírito existe vida. De sorte que, quando alguém diga, você tem certeza da vida eterna? Claro que eu tenho. Tem vida. A vida está em mim. Aí ele está dizendo que aquele que ainda não percebeu isso, ainda não foi ressuscitado. Eles estão separados porque a vida deles não é vida, é existência com ausência de vida, que nós já aprendemos aqui também. Então, há um jeito de viver que é próprio dos que não têm Deus, e há um jeito novo, um modo novo de viver, que é próprio de quem encontrou a Cristo. E Paulo vai dizer, então, que aqueles que tiveram esse encontro, tiveram em sua vida impactada por essa luz, ele vai dizer isso de igual forma no capítulo 5, no versículo 8, abra comigo, ele vai dizer assim, porque outrora vocês eram o quê? Trevas, mas agora são o quê? Luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ele continua dizendo, depois vamos chegar lá. Ou seja, há um novo modo de viver daqueles que são filhos de Deus. E eu acho que essa noite Deus traz essa palavra ao nosso coração, para nós discernirmos se de fato nós estamos vivendo um novo jeito de viver, que é da vida, ou se nós permanecemos entenebrecidos no entendimento e obscurecidos na compreensão. Ou seja, não houve nenhum invadir da luz na nossa sombra. E as trevas que há em nós é tão grande que nós continuamos do mesmo jeito de 20, de 30 anos atrás, quando dissemos que resolvemos entregar o nosso coração para Jesus. Aí aqueles que ainda estão nesse estado sempre vai procurar uma direção, sempre vai procurar alguém que diga, faça isso, não faça aquilo, faça isso outro, não faça aquilo. O pessoal pergunta, pastor, mas pode fazer isso? Ou pode fazer aquilo? Eu falei, não sei, filho, é você que tem que souber. Porque se eu falar para você não fazer, e você não fazer porque eu falei, mas o teu coração está desejoso disso, não vai resolver em nada. O que nasceu de novo, o que teve essa luz, o que sabe que é filho, o que sabe inclusive o que é, por causa do amor, ele não faz essas perguntas, o Espírito interpela nele. Diante do que fazer, deixar de fazer, ser, postular, compreender, defender, ele simplesmente é interpelado pelo Espírito Santo que fala no coração dele. De sorte que não adianta nós criarmos regras. Existem igrejas que criam regras até para roupa, né? Aqui pode essa roupa, aqui não pode aquela roupa, aqui pode isso, pode aquilo outro. Não, aqui pode tudo. Aqui é a comunidade do que pode tudo. Pode pecar, pode fazer o que você quiser. Porque se você parar de pecar por causa de mim, se você ficar com medo de pecar por causa do pastor, você já está perdido em si mesmo. Aqui pode tudo, mas o que mais pode é seguir Jesus de Nazaré. Porque se você está seguindo Jesus de Nazaré, se você é da família de Deus, você tem a compreensão que você faz parte do corpo de Cristo. E se você faz parte desse corpo de Cristo, você produz vida na sua vida. Você está intrinsecamente ligado e responsabilizando-se para os seus atos, visando o bem-estar do corpo, o bem-estar da igreja, o bem-estar do próximo, o bem-estar da expressão da imagem do Cristo, que sou eu e sou você na vida de sociedade. Amém? Não vai recortar depois e dizer que o pastor falou que pode tudo. Pode mesmo. Inclusive, se você peca por medo do inferno, você está perdendo o seu tempo. Porque o inferno já habita dentro de você. Se você vive na prática do pecado por medo do inferno, você não entendeu o que é o cristianismo. Porque sabe qual que é o grande problema? Se nós tirarmos do cristianismo, vamos dizer que a partir de hoje a gente fez uma releitura da palavra e não existe nem inferno e nem existe céu. Não tem. Chegou aqui e acabou. Passou os anos aqui, morreu. Não tem, pós-morte não tem céu e nem inferno. Suponhamos, pelo amor de Deus, você continuaria servindo Jesus? Ah, mas não tem céu para eu ir? Ah, então não vou fazer nada para Jesus, não. Ou não tem inferno que eu possa ir se eu fizer algo errado? Se você serve a Deus se a motivação de você servir a Deus é porque você quer ir para o céu, se safar da dor aqui, né? Porque o pessoal quer ir para o céu porque não quer assumir a responsabilidade aqui. Essa é a grande verdade. Ai, Jesus, volta logo porque eu não aguento mais minha mulher e meu marido. Não, você quer ficar livre do marido, você não quer ter Jesus. Ai, Senhor, a idade está muito, estou cansado, estou doente, quero ir para o céu. Não, você não quer ir para o céu, você quer ficar curado. Se tivesse um jeito de ficar curado e ficar aqui, você queria ficar aqui. Ah, Jesus,
eu não vou pecar não, porque eu não vou fazer isso, não vou deixar a maldade do meu coração brotar, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas se não tivesse inferno, você continuava maldoso igual? João da Cruz, eu já disse isso, um dos grandes homens de Deus, ele diz assim, ele faz uma poesia extraordinária, eu acho que eu tenho ela gravada aqui em alguma mensagem, outro dia eu prego sobre ela. Quando interpelado, por que você serve Deus, irmão? Aliás, eu vou perguntar para você, por que você veio aqui nessa comunidade? O que te faz servir Jesus? Qual é a motivação do teu e do meu coração? É o céu ou é o inferno? Porque barganha, você já viu que aqui não tem, né? Aqui não dá para você vender, comprar pedacinho no céu. Estou vendendo metaverso do céu agora, né? Aqui não dá para comprar pedaço do céu, nem indulgência, nem perdão de pecado, nem benefício material, né? Aqui não tem campanha para você fazer a corrente da sexta-feira, para você abrir portas de emprego. Não, aqui os irmãos perdem mais emprego do que ganham. Só que, de repente, você abre portas melhores do que as outras, né, Marcelo? Ou seja, aqui aprenderam a entender que Deus me dá tudo que eu preciso e eu relaciono com Ele por causa do amor que eu tenho, a gratidão que Ele tem porque eu sou vivo. Então, nós aprendemos que aqui não tem, mas digamos que, na verdade, aqui, você viria só pelo motivo de céu ou do inferno, pós-morte. Agora, digamos que isso não é relevante, porque nós já aprendemos que o céu já habita em nós, e que ao fecharmos os nossos olhos, nós estaremos definitivamente nesse estado de ser. E que nada que eu possa fazer me levará para o inferno. Eita, heresia do Paulo Costa. Nada, nada. Nada. A não ser que você resista a esse amor de Deus e a cada dia vá se afastando da luz para as trevas. A cada dia, deliberadamente, você opta rejeitar o perdão, rejeitar o modo novo de viver de filhos de Deus e vá distanciando do Pai, e à medida que você distancia da luz, as trevas cobrem o seu ser. Aí você já está no inferno. O pós-morte é apenas a perpetuação desse estado, até o lago de fogo. Mas qual o motivo que você vem aqui? Aí o João da Cruz, você achou que eu tinha esquecido, né? Quase. O São João da Cruz vai falar uma poesia extraordinária. Enche meu coração a dizê-la. Ele fala assim, perguntado por que ele servia Jesus. O motivo, meu Deus, para querer-te, não é os céus que me tem prometido, e nem é o inferno tão temido, o motivo de eu deixar de ofender-te. O Senhor é o meu motivo. Motiva-me ao ver o teu amor, motiva-me ao ver a tua doação, motiva-me ao ver o teu sofrimento, a tua cruz, de tal maneira, que ainda que não houvesse céus, eu te serviria, e ainda que não houvesse inferno, eu te temeria, porque o Senhor é o meu motivo. Acho que Dostoiévski, né, ao ser perguntado sobre o que diria, que se sintetizaria o motivo dele de servir a Deus, ele vai dizer que quando ele chegasse diante de alguém, na busca pela verdade, né, porque a gente fala muito da verdade, a Bíblia é verdade, tudo é verdade, e nós esquecemos de algo importante, que nessa busca pela verdade, quando ele encontrasse no fim, e alguém dissesse que, deparando com Jesus, e alguém dissesse, não, Jesus não é a verdade, ele diria assim, eu abandono a verdade e fico com Jesus. Porque Jesus, a verdade não é um conjunto de dogmas, de pode, não pode. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, que nos ama para sempre. Amados, ele vai dizer sobre isso nessa noite. Não é pode, não pode. Tanto é que, olha que coisa linda o versículo 20. O versículo 20, Paulo está dizendo, falou do jeito que eles perderam a sensibilidade, o pessoal perdeu a sensibilidade. Versículo 19, os gentios, tendo perdido a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda sorte de impureza. A ausência do amor é a perda da sensibilidade. O insensível não ama. Lembra, né? Só contextualizando a nossa mensagem essa semana, aquele policial em Toledo, que matou
A esposa, matou os 3 filhos, matou a mãe, matou o irmão, matou 2 pessoas na rua e suicidou. Perdeu a sensibilidade, as trevas estavam sobre ele. A maldade natural, não só dele, nossa, existe em nós esse ser adâmico. Chegou a esse ponto de loucura, de perda da sensibilidade. Que Deus tenha misericórdia dessa geração que tem perdido a sensibilidade, porque estar longe de Deus. Não há esperança para o mundo. A esperança para o mundo nós cantamos, é Jesus de Nazaré. É a verdade. Por isso, amado, que privilégio eu e você temos de estar aqui, domingo após domingo, aprendendo uma carta dessa, que fala de algo tão profundo. E eu perguntei para alguns nessa tarde, se leram a carta aos Efésios, não tinham lido. Você está lendo Efésios? Lê, querido, lê assim, ó, versículo por versículo, e permita que essas verdades encham o teu coração. Para nós chegarmos aqui no domingo à noite, quando eu falar algo, você já vai ter compreendido, falar, é isso mesmo, é essa sequência, é isso que o Espírito quer. Mas olha bem, nós temos esse privilégio de ter sido ensinados, ora por quem? Versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, o quê? Que tem que ficar na escuridão, que tem que perder a sensibilidade, que tem que estar entenebrecido e obscurecido no entendimento. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de quem? Do Paulo Costa? Não, cadê? De Cristo. Então é Cristo quem ensina. Eu apenas sou instrumento. Eu apenas verbalizo a palavra. Agora, quem ensina você é Cristo. Por isso que eu digo, irmão, fique sensível à voz do Espírito. Jesus vai falar, quem tem ouvido para ouvir, porque quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí você está boiando, pensando amanhã, está no celular, está pensando na dívida que vai pagar. Filho, a dívida vai vencer de qualquer jeito amanhã, fica tranquilo. Mas ouça, sensibilidade. Vocês aprenderam de Cristo, porque é nessa fala minha, da Escritura, com honestidade, que o Espírito pega e transforma em palavra. Vocês aprenderam de Cristo, que coisa linda. De fato, o versículo 21, de fato vocês ouviram falar dele, e onde? Nele, vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Você imaginou isso que eu imaginei? Porque eu vejo que vocês ouviram falar dele, mas vocês ouviram falar por ele, mas vocês ouviram falar nele. De sorte que é Cristo que está ensinando você. Isso faz todo sentido porque o Cristo habita dentro de você. Então você ouve falar dele, a informação é externa, pela minha boca, mas essa informação reverbera dentro de você, no seu espírito. Aí é ele que pega essa verdade, que eu não tenho esse poder, jamais essa capacidade, e transforma essa verdade, que não é mais um conjunto de pode fazer isso e não pode, mas é um novo modo de viver. Pega essa verdade, embranha ela, entranha ela no seu ser. De fato que agora você ouviu falar dele, você foi ensinado por ele e você foi ensinado nele. E isso acontece nessa comunhão dos santos, que é a igreja de Jesus, que se reúne sistematicamente. Por isso que você não pode deixar de ver, não pode deixar de ouvir a palavra, não pode deixar de meditar na palavra. Tire tempo para a palavra. Filhos, sentem, pais, sentem com seus filhos e ouçam a palavra. Leiam, pega o Novo Testamento, pega os textos que estão aprendendo, sentem com ele e ouçam as mensagens que eu estou ensinando. Isso é de suprema urgência para a comunidade hoje em dia, porque os dias são maus, e não vamos chegar nesse versículo, capítulo 6, nós vamos ver o que vai acontecer, e se eu e você não tivermos firmes, ensinados nele, nós seremos mais uns procuradores de lista do que pode fazer e não pode. E quando você achar que não pode, você já faz, porque é gostoso demais fazer o que não presta. Porque o teu ser ainda não foi influenciado pela luz. Agora ele continua dizendo, quanto à maneira antiga, ou antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? Vamos, gente, lê aí. Vamos ler junto, pelo amor de Deus, vamos lá. Quanto? Isso, continua. E a serem?
Amém. Ele falou, quanto ao antigo jeito de ser, vocês têm que despir, tirar a veste de cima. Porque por mais que é graça, é continuidade, é processo, é amor, mas nós estamos nas contingências do mundo. Nós estamos aí sendo influenciados pela cultura, pela percepção, pela política. O cara não foi lá no aniversário do petista lá e deu um tiro no cara? Coisa de doido, né? Foi lá atrapalhar o aniversário do outro, brigaram e atirou, e está ruim, o outro morreu. Há uma influência ideológica, inclusive política, que deve ser analisada, pensada e discernida entre o menos ruim, porque não tem nenhum bom, precisa sim, mas se isso virar verdade na sua vida, se isso aí começar a fazer parte do seu ser, você se perdeu. Porque nessa caminhada começa a juntar roupas. Você começa, põe isso que fica bom, e põe mais uma, e põe mais outra, e põe mais essa compreensão, põe mais essa filosofia, põe mais esse esoterismo, põe mais isso, põe mais aquilo. Aí ele falou, tira essas vestes. Aquilo que fazia parte. Quando você der uma olhada para você e fala, pô, esses dias alguém, acho que a Gabi falou, não queria bater num cachorrinho que tinha ali, o cachorrinho não queria ficar atrapalhando na igreja, falou, pai, não é para ser sensível com os animais, não. Tem hora que o Adão dá aquela surtada na gente, né? O antigo nosso, a nossa maldade quer aflorar. Quando você percebe isso, despe disso. Tira essa veste. Fala, não, esse negócio é para mim, não posso bater no bichinho. Não posso judiar, não pode ter maldade em mim. Esse despir-se, tirar-se daquilo que aparentemente parece que é nada, mas se você deixar, vai montuando, filho. Daqui a pouco você está parecendo um fantasma andando e não tem nada a ver com Jesus, mas parece mais o Adão. Então, ele falou, faz isso. Tira esse velho homem que corrompe por desejos enganosos. Porque, querido, olha aqui para mim, coraçãozinho meu e seu, o profeta já vai dizer que enganoso é o coração do homem e mais perverso, né? Quem pode compreendê-lo? O coração, esse coração que vocês estão fazendo é bonitinho, é inocente de criança, mas o coração é o desejo, é aquilo que está lá dentro. Paulo vai dizer isso depois, que não faz parte do modo de viver de quem é da família de Deus. Mas há um desejo enganoso no coração. Tudo que seu coração sente, escuta o seu coração, escuta para você ver o coração seu, para onde você vai. Seu coração é adâmico, filho, seu coração vai matar o Abel, coração do Caim. Escuta o teu coração para você ver onde você vai, o que vai acontecer na tua vida. Você escuta o teu coração e olha e fala, está com desejo enganoso. Senhor, faça em mim a tua vontade aonde? Aqui na terra, como ela é feita? No céu. Coração enganoso. Coração é terrível. Desejo. Aí ele continua dizendo então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a ser renovados no modo de pensar. O versículo 24 é a revestir-se do novo. A renovação do modo de pensar. Pensar com que categorias, amados? Pensar com a categoria da palavra. Romanos 12 diz que é para nós não nos conformar com esse mundo. Não conformar é não tomar a forma desse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O processo é mental. Nós somos gente. Não tem jeito de separar corpo, alma e espírito. Não, nós somos um ser integral. Eu fui salvo no espírito, a minha posição já está em Cristo Jesus assentado. Entretanto, eu tenho uma mente que ainda é sugestionável. Eu ainda me moldo à cultura, àquilo que diz que é para certo e que é errado, àquele modo de viver que produz morte. Então, renovar pela mente, renovar a mente, a forma de pensar. Eu penso assim, vou continuar pensando assim, e vai morrer burrinho. Pense com as categorias da palavra. Pense com o que diz o Evangelho. E não é a letra em si, é o espírito, é discernir, é sintetizar a essência, o que de fato Jesus está dizendo. Quando ele falou que nós já temos, a frase é essa, quando Jesus diz que nós já somos, mas ainda seremos.
Escuta bem, nós somos, mas ainda seremos. Nós somos porque já na eternidade está consumado e eu vou para lá. Entretanto, é um processo de ainda ser mais a cada dia, semelhantes a quem? A Deus. Semelhante a Deus, querido. Teu padrão é Deus, teu padrão não sou eu, teu padrão não é... Aliás, padrão de cristianismo aí é lixo mesmo, né? Teu padrão não é pastor, teu padrão não é o mito, nem um dos dois mitos que está no Brasil, né? Que virou mito de todo lado agora. Teu padrão é Jesus, é Deus, é Jesus de Nazaré. A ser semelhante a Deus, de que forma, hein? Justiça e santidades provenientes da verdade. Eu concluo dizendo que eu já sou, mas ainda serei, que existe um jeito novo de viver dos filhos de Deus, e que eu preciso analisar que jeito de vida que eu vivo, que modo correto de viver que eu vivo, sem a incidência, sem a gestão de terceiro, inclusive nem de pai, nem de mãe, nem de filho, nem de marido. Eu preciso, se eu sou da família de Deus, eu vivo de um jeito diferente. Por mais que, às vezes, as roupas que eu visto não fazem sentido, né? As roupas, percepções que a gente tem, mas eu me conscientizo delas e imediatamente tiro e jogo. É os pecados acidentais. Paulo usa vários termos para pecado. Eu errei o alvo, ok, me perdoa, Senhor, eu não posso ser esse tipo de gente. Eu não posso ter essa maldade no coração. Mas, como eu já sou e ainda serei, eu tenho responsabilidade de me tornar quem eu devo me tornar. Assumir a responsabilidade de ser semelhante a Jesus. Alguém ainda me disse semana, pastor, esse negócio de ser semelhante a Jesus aí é complicado, né? Eu falei, claro que é. O negócio de seguir Jesus, que você fica pregando para 3 anos, é complicado. Eu falei, claro que é, isso que é complicado é para mim. Agora, não é por nossas forças, você vai ver mais para frente, que ele diz para não entristecer o Espírito. Que o Espírito está dentro. É o Espírito Santo que produz em nós o fruto. O fruto do Espírito, que é tudo que ele vai dizer, as características de quem de fato faz parte da igreja, quem de fato é discípulo de Jesus de Nazaré. Por isso que uma reunião que nem essa é muito importante, mas não é suficiente. Ela é muito importante porque aqui a palavra é ensinada, eu absorvo, eu consigo trocar experiências, inclusive experiência de conscientização de que nós estamos no mesmo barco, estamos nesse processo de crescimento, é onde eu oro, canto e exalto o Senhor juntos. Entretanto, é onde eu preciso me conscientizar, que nós aprendemos na última ministração, que eu às vezes preciso ser o suporte para esse irmão que é mais fraco. E é nessa caminhada de igreja que eu vou sendo tudo quanto Deus quer que eu seja, e eu o sirvo agora não mais por medo do... Ou ainda está com medinho aí? Inferno. Ou por causa do interesse danado dos céus. Deixa eu abrir mais um parentezinho aqui. Tem um pessoal que ensina que se você trabalhar muito para Jesus aqui, e trabalhar muito para Jesus é trabalhar para a denominação, tá? É você ficar de segunda a sexta trabalhando para o pastor. Mão de obra de pastor, né? Você que discipula, você que evangeliza, você que visita, você que faz tudo, o pastor é só o apóstolo. Se você trabalhar muito assim para o Senhor, que é para a denominação, porque trabalhar para o Senhor é cuidar de pobre, cuidar de viúva, abraçar doente, orar por doente, aguentar a sogra, né, Pretinha? Aguentar a sogra, etc. E você trabalhar para Jesus. Mas se você trabalhar muito no ativismo, você vai para o céu, e lá no céu, que vai ser o reino, você vai ser esse sacerdote diferente, você vai ter posto, né, João? Você vai ser melhorzão lá. Eu, assim que trabalho pouco para Jesus, eu talvez vou ser no máximo um membrozinho do céu, mas o pessoal vai ter títulos importantes lá no céu, umas coroas maiores na cabeça. O pessoal tem essa compreensão, o cara ensina isso. Aí o camarada trabalha aqui, não é porque ele ama Jesus, é que ele quer ser melhor lá, porque aqui já é um pé rapado mesmo, ele quer ser menos no céu, a possibilidade de ser alguma coisa. Porque até no céu o cara quer mandar, quer estar em evidência. Eu não sei de onde os caras tiram isso, porque na Bíblia não tem, mas o pessoal quer no céu ter diferente. Fala, eu chego lá, eu vou estar com a corona bem grande, afinal de contas, pastor titular, né? Aí o Alexandre Tesoureiro, só arruma bucha, paga a conta, vai estar lá. Se tivesse mansões, né? Lá eu estaria no... Como é que chama o último andar do prédio? É suíte, não é suíte?
cobertura, né? Estava na cobertura, com piscina, eu e os anjos, né? E os irmãozinhos que trabalhou pouco, e ela está morando naquelas casinhas geminadas lá no céu. Olha a consciência, meu Pai Celeste. Então o pessoal serve a Deus, não é por causa de Deus, é que eles querem interesse. Se não é aqui, que seja lá. Então você aprendeu nessa noite que você serve a Deus porque você é grato, você vive, Ele mora em você. Não é mais nem por causa do céu, nem por medo do inferno. E você vai sendo gente boa de Deus na vida daqueles que você encontra. Agora, diante de uma mensagem dessa, eu vou ser sincero, se fizer apelo para vir aqui na frente, eu vou ser o primeiro a ter que vir. Vou ser o primeiro a me render aqui nos pés de Jesus, porque eu preciso me entregar. Eu convido você a cantar essa canção como uma oração de entrega. Eu não vou convidar você para vir aqui, para você não ficar assim muito constrangido, porque, na verdade, teria que buscar você, né? E junto nós chegarmos aqui para receber oração, ou para orarmos uns pelos outros. O Ministério de Louvor, por favor, pode vir. Mas que essa canção seja uma canção de totalmente entrega, para que essas verdades que nós aprendemos aqui nessa noite, elas, de fato, se tornem vida na nossa vida.